Olá, estamos aqui de novo com o Dr. Edmond Saab no nosso programa Maximus Saúde. Ele é cardiologista, nutrólogo e ortomolecular. O assunto de hoje é assim, é uma curiosidade que eu tenho, envolve aí os progressos da ciência. Eu vou fazer a pergunta direto para ele. Edmond, eu já estou nos meus 60, eu acho até que pelo que dizem os médicos eu já passei da fase mais arriscada de um infarto, de um AVC, de uma hipertensão, mas a verdade é a seguinte, o que eu observo é uma medicina moderníssima, avançadíssima, preocupadíssima e o nego continua tendo todos esses males. O que é que falta para dar certo? Em escala cada vez maior. E mais precocemente. Esse é o grande detalhe. Assusta mais, né? Então, isso mostra literalmente que nós estamos perdendo a guerra. Chega nesse nível, estamos tão mal assim. Estamos perdendo a guerra, né? Porque se a gente for pensar em custo social de paciente com infarto, com AVC, onde a hipertensão é uma das causas importantes dessas patologias, você vai ver que nós estamos perdendo a guerra de muito. Porque, por mais que a gente faça, nos últimos 30 anos, nós culpamos o colesterol por ele ser o grande causador das obstruções arteriais que levavam ao infarto e ao AVC. Descobrimos uma droga há 30 e poucos anos atrás, as estatinas, que baixam muito o colesterol. E começamos a usar isso em larga escala. Nós não diminuímos em 1% a morte por doença cardiovascular. Quando eu falo doença cardiovascular, gente, eu estou falando de acidente vascular cerebral e infarto junto. Não diminuímos em 1%. Então, não perdemos a guerra? Eu acho que sim. A população aumenta. Naturalmente, então, quer dizer, quando você fala de 1%, já está se comparando a um aumento de população que soma uma quantidade de gente. Não é que nós diminuímos em 1%, não diminuímos em 1%, e levando em consideração a proporção da população 30 anos atrás e agora. Quer dizer, essa doença só vem aumentando, de fato aumentando. Né? Então, é preocupante. Por quê? Porque as causas não são tratadas. Os remédios estão aí para tratar só os efeitos, só os sintomas. Porque você não dorme bom, César, nem quem está ouvindo a gente, e acorda diabético. Você não dorme bom e acorda hipertenso. Você fabrica a sua própria diabetes, sua própria hipertensão. Você não dorme bom e acorda com câncer. Você vem ficando diabético, hipertenso, com câncer, faz 1, 5, 10, 20, 30 anos. Por quê? Está entrando metais pesados nesse corpo. Todos eles participam nas genes de hipertensão. Está entrando vários outros tóxicos ambientais que participam. Está diminuindo a nossa capacidade de produzir óxido nítrico. A nossa flora intestinal não está adequada, porque a gente come uma série de substâncias que acabam com a nossa flora. Ou bebemos refrigerante, ou tomamos álcool, enfim, não conseguimos absorver. Então, não fazemos óxido nítrico. E quando você vai no consultório do médico, olha onde entra a ortomolecular, ele vai aumentar a sua capacidade de produzir óxido nítrico. O que faz esse gás, esse óxido nítrico? Ele dilata a artéria para que tenha um melhor fluxo sanguíneo ali. Ele evita com que se forme uma trombose naquela artéria, que são as causas do infarto e AVC. E como é que eu faço isso? Eu faço isso com magnésio, eu faço isso com nitrato, eu faço isso ensinando a pessoa a comer beterraba, né? Que são ricas em nitrato. Então, você aumenta. Quando você dá magnésio, você relaxa a vasculatura. Nós estamos todos com déficit mundial de magnésio dentro da célula. O magnésio que a gente dosa no sangue. Que nem dosa o colesterol, que nem dosa a testosterona, é tudo no sangue. Dentro da célula não tem como dosar. E lá está baixo. Por que eu afirmo que está baixo aqui? Porque nós não temos solo vulcânico. Nós temos muito pouco magnésio no nosso solo, portanto, na nossa comida e na nossa água. Os Estados Unidos, foi feito um trabalho dosando o magnésio intracelular. E lá 80% dos pacientes nesse estudo tinham déficit de magnésio. Aqui eu tenho certeza que 100% tem. Isso aqui é doideira, um negócio muito... Então, aí que você acopla a medicina convencional com a ortomolecular como complementar e não alternativa, e você consegue resultados melhores para isso. Então eu pego esse indivíduo, eu tiro o excesso de ferro que tem no seu corpo. Quantas vezes você foi no médico e o médico dosou a sua ferritina para saber qual é a concentração de ferro que tem nesse corpo? O ferro oxida. Então está alto esse ferro. Olha, faz favor para mim, César, 2 vezes por ano faz doação de sangue. Você vai estar ajudando muito seu semelhante, mas muito mais você. Você vai estar oxidando muito menos. Eu abaixo a incidência. Eu abaixo a incidência de infarto, de AVC. Com isso. Simples. Mas eu não posso ser doador, eu tive hepatite.
Ah, é uma pena. Então você pede para o seu médico pedir para você fazer uma sangria. Você vai no banco de sangue, tira o seu sangue e jogam fora. Simplesmente eu baixo a quantidade de ferro. E quanto que eu tenho de chumbo nesse corpo? Quanto eu tenho de mercúrio? E como eu tenho hoje métodos eficazes e consagrados mundialmente para tirar esses metais tóxicos. Aí eu tiro os metais tóxicos, eu diminuo o ferro, eu aumento a produção de óxido nítrico, eu acerto o magnésio, a pressão dessa pessoa começa a diminuir. Ela tem que começar a diminuir os remédios. E assim é com todas as doenças. Então, quer dizer, um dos segredos para diminuir os riscos do AVC, da hipertensão, tudo, já começa com esses hábitos, esses pequenos hábitos. Isso, entre cuidar da gordura sanguínea, do colesterol, do triglicéridos, que é importante, com uma boa dieta, se for o caso também, usar os remédios, sim, mas atividade física aumenta a produção desse gás que eu te falei, que eu chamo de gás da vida, o óxido nítrico. Tomar uma suplementação que possa aumentar isso, detoxificar os pacientes desses metais com que elas são, tudo isso, né, diminuindo o ferro, diminuindo a oxidação, usando antioxidantes, eu vou estar melhorando muito a condição desses pacientes, muito. É que isso não tem interesse para a indústria. Quem hoje patrocina todos os trabalhos científicos não são grupos particulares, nem hospitais, isso é muito caro, um trabalho desse custa bilhões de dólares. Né? Então, quem tem interesse em desenvolver uma nova droga são eles que subsidiam esses trabalhos. Sim. E eles não vão querer subsidiar um trabalho para patentear uma coisa que não pode ser patenteada, uma coisa natural, que não vai gerar lucro nenhum. Uma coisa que o cara planta no fundo do quintal, que ele não está nem um pouco interessado. Então você ensina ele a tomar um suco detoxicante de manhã, que vai ter ali couve, que vai ser a clorofila, que vai ter ali gengibre, que vai ter beterraba, que vai ter maçã para tirar metais pesados do corpo dele. Então ele vai aumentar o óxido nítrico, você ensina ele a doar sangue 2 vezes por ano, e você vai ensinando a dieta dele, começa a melhorar todo mundo. Digamos assim, agora indo num outro nível disso que você está falando, da vida saudável. Eu tenho hábitos saudáveis, eu tomo um desintoxicante todo dia de manhã e as couves são plantadas na minha horta mesmo, vem de lá, minha hortelãzinha, várias coisas que eu gosto de plantar lá e estão dando certo. Agora o cara leva essa vida toda, não vou chamar de natureba, toda natural. Natureba é um pouco radical, é até pejorativo, mas assim, uma vida toda natural. Come uma carne com cuidado, come suas massas com cuidado, tal, tudo bem. E aí o cara tem os males. Tem algo mais que não está sendo identificado aí, mesmo levando uma vida razoavelmente saudável? Tem, gente. Tirando as doenças infecciosas, eu diria que todas as doenças crônico-degenerativas, elas são multifatoriais. Elas não são unifatoriais. Né? Então, nós temos que estar ali atento à genética dessas pessoas, que não é tão importante que a gente pensava antes do projeto Genoma. Até 2003 a gente achou que a gente ia mudar o mundo, ia mudar a medicina. Quando a gente descobriu que a gente não tem mais gene do que um grão de arroz. Entende? Então, não é nada disso, mas eu acho que influencia até uns 10% essa parte genética. Os outros hábitos todos de vida, que não são só os alimentares, tabagismo, álcool, sedentarismo, entende? Ou seja, tudo que o cara faz, todos os pequenos pecados, um deles pode levar para um AVC, para uma... A hipertensão também viria daí, não, né? A hipertensão seria mais ambiental, né? Ou não? Ela é genética também. Né? Mas pode ser genética? É genética também. É muito comum você ver, meus familiares todos são hipertensos, a pessoa também começa a ficar hipertensa cedo, enfim. Eu queria falar que toda doença crônico-degenerativa, onde a gente pode incluir nisso tudo diabetes, elas têm uma série de fatores atuando simultaneamente. Estresse oxidativo, excesso de radicais livres, que nós não estamos nem aí, nem cuidando disso. Quem é que usa antioxidantes de rotina? Inflamação crônica silenciosa. Tudo isso que vem entrando no nosso corpo, do ar que a gente respira, do chumbo, tudo mais, isso vai produzindo um processo crônico de inflamação. Quem é de nós que está livre dessa toxicologia ambiental? E quem de nós usa plantas como a Boswellia serratia, como a cúrcuma, né, para diminuir isso? E tem estudos e mais estudos mostrando que diminui o PCR, marcadores inflamatórios. Ninguém estuda tudo isso para saber disso. E no médico menos ainda, né? Então fica mais complicado. Uma modulação hormonal geral, a resistência à insulina,
Por que as pessoas precisam de tanta insulina para manter a média do açúcar no sangue normal? Isso leva a inflamação crônica, leva a oxidação crônica. Eu tenho uma frase no meu trabalho, que já vai para quase 35 anos, que é assim: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte dessas doenças crônico-degenerativas, elas são ocasionadas por meia dúzia, que eu chamo de monstrinhos, que são fatores, né, que a gente não está atento, que a nossa medicina convencional não está atenta. Que nem isso. Desidratação, falta de água dentro da célula. A gente bebe água quando tem sede. Quando tem sede, já estamos num grau de desidratação moderado, não podia sentir sede. Falta de oxigênio dentro da célula. Como é que eu vou viver sem oxigênio? Né? A gente sai de casa, vai, senta num lugar, nesse estúdio, trabalha o dia inteiro que nem um doido, volta para casa, toma um banho, come com a esposa, vai ver um filminho, vai dormir. E cadê o oxigênio? Né? Eu digo assim, na média, tem os atletas. Então, ninguém viu a hidratação, ninguém viu o oxigênio, ninguém viu a carência de nutrientes, que às vezes, por melhor que você coma, aquilo não tem na comida sua, porque não tinha no solo onde foi plantado. Quem é o médico que está estudando exatamente o que falta naquele corpo, o que não falta? Né? Quem te detoxifica? Quem coloca todas as suas glândulas trabalhando harmonicamente depois dos 30 anos? Nós não estamos pensando em anabolização, não. Testosterona para ganhar músculo ou ter libido, não. Você tem uma ideia, o órgão do seu corpo que tem o maior número de receptores para testosterona é seu coração. O segundo é seu cérebro. Se eu mantenho a sua testosterona em níveis mais altos da normalidade, eu estou te prevenindo contra infarto, contra AVC. Isso é medicina que não existe mais. Né? Quando você vê ela como um todo. Né? Não, sintoma é esse, o remédio é esse. O sintoma é esse, o remédio é aquele. Não. Você não está vendo, você está compartimentalizando a pessoa. Não está globalizando a situação. Isso entra naquele negócio que eu falei para você um dia. Todo médico devia sair da faculdade e ter esses 2 anos dessa medicina holística. Entender como é que funciona isso tudo. Porque depois ele usar o remédio, na hora extrema e necessária. É lógico, César, vai chegar um paciente com uma garganta cheia de pus ou com um pulmão, né, com uma pneumonia, você vai dar antibiótico para ele. Sim. Mas aquele antibiótico vai matar o que eu quero e o que eu não quero também. Então eu dou antibiótico e dou o que eu quero que fique lá. Os lactobacilos bons que ele precisa. Né? Então essa conjunção de coisas tem que ser feitas. Por isso que eu falo que nós estamos perdendo a guerra, assim, não é para infarto, para AVC, para hipertensão. Nós estamos perdendo a guerra para tudo, para obesidade, para diabetes. Hoje diabetes que só acontecia em adulto, né? Diabetes tipo 2, está acontecendo nos adolescentes americanos. Nós estamos perdendo a guerra na saúde como um todo. O custo saúde per capita está ficando muito alto, isso vai quebrar o planeta. Então, isso que falavam, como ortomolecular, a nutrologia, esses são os bruxinhos, são os alternativos. Esses vão ser obrigatoriamente a bola da vez. E vão ter que estudar muito para correr atrás. Eu diria assim, nisso eu concordo plenamente. Eu diria que hoje eu estou sendo informado de um negócio que eu não tinha muita noção. Que a gente, quando pensa em AVC, hipertensão, ataques cardíacos, a gente pensa geralmente no ambiente, da tensão, do estresse do trabalho. Você está dando uma outra noção para mim no universo paralelo, um negócio que eu não tinha ideia de como funcionava. Mas tem peso o estresse? O estresse, o trabalho, essa coisa? Nossa, é enorme, né? Ele é um gatilho terrível. Eu diria que o trabalho nem é o que mais estressa, porque você se adapta a isso. Sim. As perdas são muito, muito fortes, sabe? Perda de um ente querido. Tem uma escala de estresse internacional. Você sabe qual é a primeira causa de estresse no mundo? Não. É a perda de um filho. Sabe qual é a segunda causa de estresse mais forte no mundo? É um divórcio. Olha que loucura. E o divórcio eu não imaginava que estava em segundo lugar. Depois vem a perda de irmãos, depois de pais. Ou seja, perdas em geral... Então, o trabalho está lá embaixo nessa... Né? Está lá embaixo. Então, o estresse, sem dúvida, é um fator de risco. Quando a gente fala do estresse, não fala do estresse, do trabalho como estresse. É dos estresses que o trabalho, eventualmente, lhe traz. Um chefe... um aborrecimento, uma tensão no mundo moderno que a gente precisa vingar, o nosso trabalho tem que vingar, eu tenho que ficar rico até 5 horas da tarde, né? E você não fica, você já vai para casa aborrecido. Eu acho que isso aí também não deixa de ser uma maneira de você ficar com a cabeça minhocando, né, essas coisas. Então, quer dizer, você tenta consertar esses fatores e ainda por cima melhora a tua alimentação, acho que já é metade do remédio está aí, né? Cuidou da meia dúzia de monstrinhos, né? A doença
não encontra terreno para se progredir, manifestar. né? Vou progredir. Legal, eu acho que demos um bom alerta para o nosso pessoal, né? Gente, esse assunto é bem mais longo do que isso. Eu acho que a gente precisa particionar, trazer o Edmond de novo aí para contar mais detalhes sobre as nossas prevenções, as necessidades de prevenção. E por enquanto vamos encerrar esse assunto porque ele é grande. Como eu disse, ele precisa ser destrinchado em partes bem mais palatáveis. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal.